Periodicamente organizamos viagens com os membros Overlanders do Clube de Canais do YouTube. Para o 8º encontro, o destino escolhido foi Ibitipoca, ao sudeste de Minas Gerais. O Parque Estadual do Ibitipoca ocupa o alto da serra e é de grande beleza cênica. Além dos roteiros por 4x4, fizemos trilhas a pé em meio a inúmeras grutas e exuberantes cachoeiras e riachos de águas cor de Coca-Cola. Visitamos também a charmosa e animada Vila Conceição do Ibitipoca, uma das mais antigas do estado. Confira mais este incrível destino de viagem junto com Dakar Overland. Se você gosta dos nossos conteúdos, apoie o Dakar Overland. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Com a sua ajuda, poderemos trazer mais novos destinos para aventuras 4x4. Bom dia! Chegou o dia do nosso encontro com os membros Overlanders do canal em Ibitipoca, Minas Gerais. Estamos indo agora para o primeiro ponto de encontro, aqui na Headmasters Aclimação. Em São Paulo, o encontro foi no Salão Headmasters às 7 horas da manhã. Formou-se um belo comboio na avenida principal do bairro. O objetivo do dia será percorrer 450 quilômetros até Ibitipoca. Em Queluz, paramos para abastecer e tomar um café. Nosso comboio já formava 1 quilômetro na estrada, e temos ainda mais 2 membros que irão se juntar ao grupo. Em Itatiaia, o Fernando e o Miranda, que são do Rio de Janeiro, aguardavam na Dutra para interceptar o comboio. Em Resende, deixamos a Dutra e já chegávamos ao restaurante Borbulha, onde tínhamos reserva para o grupo. É sempre uma grande felicidade reencontrar os amigos e conhecer os novos membros. Almoçamos aqui na viagem para Petrópolis e estávamos felizes em retornar. Tínhamos um aniversariante no grupo. Cantamos parabéns surpresa para o Fernando. Satisfeitos, continuamos viagem rumo ao Ibitipoca. Após poucos quilômetros, deixamos o estado do Rio de Janeiro e entrávamos em Minas Gerais. É sempre muito prazeroso conhecer novas estradas em comboio com os amigos. Após quase 10 horas de viagem desde São Paulo, chegamos em Lima Duarte. Paramos em um posto para completar os tanques, pois em Ibitipoca não há posto de combustível. Ganhamos um presente da Miranda, que presenteou todos do grupo com um chaveiro que combinava com a marca do 4x4 que dirigia. Anoitecia e o asfalto também deu lugar à terra. Faltava pouco para Ibitipoca. Estamos a caminho de Ibitipoca. Saímos agora de Lima Duarte. Estamos na estradinha de terra aqui. Tá ficando divertido. E finalmente, perto das 19 horas, chegamos na pousada Canela de Ema. O espaço era somente nosso. Ficaremos aqui por 3 noites. Os quartos eram aconchegantes, bem decorados, com frigobar e televisor. Todos acomodados, vamos sair para jantar. O jantar do grupo estava reservado no The Wall, localizado na animada Vila Conceição do Ibitipoca. Estamos aqui no The Wall, nosso primeiro jantar aqui em Ibitipoca. Este aqui é o Wander, o proprietário. Obrigada, Wander. Obrigado a vocês aí pela presença e a casa de vocês. Fica à vontade.
terminou o nosso primeiro dia da viagem. O amanhecer, visto através da janela do nosso quarto, na pousada Canela de Ema, foi esplêndido. Prometia ser um belo dia. E ainda começaremos amanhã com uma grata surpresa. Havíamos combinado com a cafeteria Armazém do Sabor, que se prontificou a preparar o café da manhã para o grupo. Bolo. Nossa! Os frios estão aqui embaixo. Nota-se como cada item foi preparado com muito cuidado e capricho. Estava tudo uma delícia. Partimos para um dia de muitas belezas naturais. Chegamos ao Parque Estadual do Ibitipoca. Havíamos realizado o agendamento prévio da visita pelo website do parque, pois há limitação quanto ao número máximo de visitantes. Pagamos os ingressos e prosseguimos. O Rodrigo, proprietário da pousada Canela de Ema, onde estamos hospedados, é também guia experiente e famoso, conhecido por seu apelido Minhoca. O Minhoca irá guiar o grupo por paisagens de belezas naturais magníficas de Ibitipoca. Após poucos passos, chegamos à prainha, onde tivemos o primeiro contato com as águas cor de Coca-Cola, que contrastavam com as rochas e areias claras. A visitação ao Parque Estadual do Ibitipoca é dividida em 3 roteiros. Escolhemos percorrer o Circuito das Águas. O tempo estimado para perfazer o trajeto é de 5 horas. Nosso grupo era grande e heterogêneo, com crianças pequenas e seniores. Neste circuito, todos poderão aproveitar e apreciar o passeio com conforto. São as diversas quedas do Rio do Salto que proporcionam os maiores atrativos no Circuito das Águas. Diversos membros do grupo não resistiram à ducha. O Lago Negro era de beleza exuberante. Cercado por paredões, suas águas são escuras devido à pouca incidência do sol no local. A Cibele e o Sung protagonizaram registros sensacionais aqui. Não cansávamos de contemplar as águas cor de Coca-Cola, que possuem esta coloração devido ao tanino das folhas. O Lago dos Espelhos é considerado um dos melhores lugares para se banhar e também com águas mais geladas. O Parque Estadual do Ibitipoca ocupa o alto da serra. A visão do mar de morros era espetacular. Estávamos na parte alta do Paredão Santo Antônio. Tinha uma vista surpreendente. Margeando o rio, havia uma longa subida. É por lá que voltaremos. Paramos um pouco para tomar fôlego e relaxar os pés. Já estávamos caminhando há mais de 3 horas. Chegamos diante de uma curiosa formação rochosa chamada Ponte de Pedra, esculpida pelo tempo, formando um arco com o rio passando por baixo. Iniciamos a subida e o último trecho do Circuito das Águas. Estávamos novamente no Paredão Santo Antônio, mas na parte baixa. Podemos observar bem o quartzito, que compõe a estrutura geológica do Parque Estadual do Ibitipoca. Na base do paredão, o Lago das Miragens nos convidava para um último mergulho. Voltamos todos para a água.
sobramos nós, os mais novos da turma. Inevitável, né? Aqui, ó. O almoço do grupo estava reservado no restaurante e cantina do parque, localizado logo na saída da trilha, ainda dentro do parque. Foi muito prático, pois já eram 15 horas e estávamos famintos. Nos despedimos do parque e vamos conhecer a vila. A Vila Conceição do Ibitipoca era muito animada. A incursão na região de Ibitipoca é apontada como um dos caminhos mais antigos de Minas Gerais. Há referências que datam de 1692. A vila preserva ainda a bela arquitetura colonial e as ruas e ladeiras de pedras. Geralmente não fazemos compras nas viagens do Dakar Overland. Contudo, desta vez nos rendemos às charmosas lojas de artesanato local. Aproveitamos também para tomar uma bebida e apreciar a movimentação da vila. Saúde! Saúde. Nosso jantar estava reservado no elegante Flor de Lelis. Fomos recepcionados pela proprietária e pelo chefe, que prepararam um ambiente exclusivo e intimista para o grupo. Essa aqui é a Lelis, a proprietária do restaurante, a gente vai juntar hoje. Se chama Flor de Lelis e o restaurante está 100% para o nosso grupo da Overland. O cardápio também foi personalizado, com pratos elaborados com ingredientes regionais. Foi o local perfeito para relembrarmos as experiências do dia, desfrutando de uma primorosa culinária junto aos amigos. A Lelis, proprietária, e o Márcio, nosso chefe, proporcionaram um jantar fantástico para o grupo, né, Márcio? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Começava mais um dia maravilhoso em Ibitipoca. Novamente, a cafeteria Armazém do Sabor nos surpreendia com um caprichado café da manhã. E o cardápio era diferente do dia anterior, inclusive as frutas e bolos. Vamos ver como está o cesto aqui do nosso segundo dia. Ai, bolinho de chuva! E café, suco de uva, ontem foi de laranja, pão. O pão de queijo de hoje é com queijo curado, o de ontem foi com queijo Minas. Bolo, parece ser bolo de milho. Frutas e frios. Partimos para explorar Ibitipoca. Vamos passar antes na vila para buscar as chaves do sítio onde faremos nosso almoço. Conhecemos o Roberto, proprietário do sítio. Ele produz belíssimas peças em madeira. Do tupumaru, ainda tem esse jacarandá de madeira morta. Meu Deus, são peças raríssimas. Ganhamos ainda deliciosas balas de coco. São uma bala de coco, a melhor bala de coco do mundo. Você gosta de bala de coco? Olha só, ela fica congelada, então ela precisa de uns 45 minutos para ser consumida para ela chegar na textura ideal. Tá bom. Após um agradável deslocamento pelas estradas vicinais de terra, chegamos à primeira atração do dia, a Janela do Céu por Baixo, como é conhecida. No estacionamento fomos cumprimentados por um seguidor do canal. Muito obrigada pelo carinho. A gente vai tirar uma foto. Claro. O Minhoca irá guiar o grupo novamente nos passeios de hoje. Do estacionamento até a cachoeira são 1.500 metros de caminhada. Aquilo lá é a Janela do Céu. Em certo momento da trilha, conseguimos avistar a famosa Janela do Céu. O acesso a ela é pelo Parque Estadual do Ibitipoca, em um circuito de 16 quilômetros e 8 horas de percurso. Ingressamos em meio à mata fechada e chegamos ao primeiro dos 3 poços, originados das águas que correm da Janela do Céu por cima. A Janela do Céu por Baixo é composta por 3 exuberantes quedas d'água consecutivas que formam poços de águas límpidas na base de cada queda. Parte do grupo ficou no primeiro poço e parte prosseguiu em uma escalaminhada até o segundo. Vai ver, a menina da sapatilha branca. O nível de dificuldade aumentando. Rodrigo.
O almoço programado para hoje será o consagrado churrasco do Dakar Overland. Seguimos para o sítio Cachoeira do Moreno. Além de uma aconchegante casa, havia uma cachoeira particular. Fomos conhecer. Enquanto isso, na casa, um verdadeiro banquete estava sendo preparado. Ó, nosso churrasco da Calvaland, ó, categoria da gente, hein? Carne de segunda para senhoras e depois picanha para os homens. Hoje iremos assistir ao pôr do sol mais fantástico de Bitipoca. Seguimos por um percurso off-road, com ascensão ao cume da Serra da Água Santa. A subida da serra foi divertida, com bastantes obstáculos e vista para o Parque Estadual do Bitipoca. Ficamos contemplando esta radiante paisagem até escurecer por completo. A descida da serra na escuridão será desafiadora. O último jantar do grupo na viagem foi descontraído. Nos reunimos em um dos corredores em nossa pousada. Saboreamos hambúrgueres e fritas comprados na vila e cup noodles. Amanheceu em nosso último dia da viagem. Já aguardávamos ansiosos a última cesta de café da manhã da cafeteria Armazém Sabor. Para nossa surpresa, fomos presenteados com um enorme cesto recheado de delícias de encher os olhos. Então, a gente tem aqui os pães de queijo lá da cafeteria Armazém Sabor, né? Tem um doce de leite, tem um bolinho de cenoura também caseiro, o queijo da bica, também daqui da região, e o nosso pão de canela. Muito obrigada por garantir um café da manhã perfeito para o grupo todos os dias. Também ganhamos presentes dos amigos. Do casal Maurício Miranda e Patrícia, a gente ganhou um chaveiro. Aqui não dá para ver, mas eles prepararam um chaveiro para cada marca de carro que cada um possui. Olha que carinho. Segundo presente que a gente ganhou foi da Cibele e do Luiz. Eles foram passear no centrinho e compraram um adesivo Ibitipoca para todos. E para terminar, casal Maurício Cavalcante e Gisele, tará, prepararam com carinho um saquinho aqui. O que vem nesse saquinho? Um chocolate e um cristalizador de vidro. Todo mundo aqui do grupo ganha. Muito obrigada. A gente também ganhou um presente do Sérgio Samano. Aquele cartucha. Évora! Cartucho. Os parceiros do Dakar Overland, Tire Shop e Pneus Yokohama também enviaram presentes para esta viagem. Organizamos uma divertida gincana para partilhar todos estes presentes entre os membros. Vai lá, Ju! Obrigada, gente. Todo encontro é sensacional. A gente sempre encontra e conhece pessoas incríveis. Então, obrigado pela companhia de todos. Foi maravilhoso.
Obrigada pela companhia de todos, pela aventura e também pelos passeios que foram maravilhosos. Rodrigo, obrigado pelas cachoeiras. Foi super legal. Obrigada, Márcio. Obrigada, Ju e todos que participaram. O rei do macarrão. Pronto? Vamos lá então. Carros carregados, era hora de partir. A volta para casa reservava ainda mais atrações. Vamos percorrer um roteiro off-road até Souza do Rio Grande e Bom Jardim de Minas. Continuamos seguindo por terra. A paisagem era esplêndida, ladeada por montanhas verdes. Márcio, preparado? Na habilidade toda. Try to tell her I know I feel it. Keep me floating, I'm on my path. Slow me down when I'm living fast. You make me wanna be with somebody, doing things that I usually don't. If I'm away from the hotel, make the same when I'm on my own. All my friends think I'm with somebody, doing things that I usually don't. If I'm away from the hotel, make the same when I'm on my own. And it's the end of the night, feel like you're dodging my Armazém do Sabor deixou esse pão de queijo recheado pra gente. tell me it's all in my mind. A estrada serpenteava o interior da mata e de repente chegamos ao primeiro corte de pedra. Era impressionante. Na década de 1950, trabalhadores locais retiraram enormes quantidades de terra para a construção de uma linha férrea que nunca saiu do papel. Remanesceram estreitos corredores escavados entre montanhas e com paredões tomados de vegetação que só dão passagem para um veículo por vez. Say when I'm on my own. All my friends think I'm with somebody. Já eram quase 16 horas. Estávamos ainda sem almoço. Paramos junto a um dos enormes recortes para prepararmos nossa refeição. Os práticos cup noodles. And it's the end of the night, feel like you're dodging. Conduzir por entre as montanhas é sempre prazeroso demais e proporciona profunda paz. Tell me it's all in my mind. À direita, a vista do Porto Sol, hein? Aproveitem. Em Bom Jardim de Minas, voltamos para o asfalto e abastecemos. Aqui nos despedimos do Miranda, que é do Rio de Janeiro. Faltavam ainda 370 quilômetros para casa. Em Queluz, paramos para mais um abastecimento. Tomamos um café e também aqui o grupo se despediu. E assim terminou mais um incrível encontro com os membros Overlanders do Clube de Canais do YouTube em Ibitipoca. Muito obrigada por acompanhar o Dakar Overland em mais uma aventura. Se você gosta da forma como relatamos nossas viagens, inscreva-se no canal e ative as notificações. Com seu reconhecimento do nosso trabalho, poderemos continuar produzindo mais conteúdos para os futuros viajantes. Agradecemos aos nossos patrocinadores e aos membros do Clube de Canais. Este vídeo foi produzido graças ao seu permanente apoio. Confira as outras séries que publicamos em nosso canal. Até a próxima viagem!